Estamos aqui novamente, temperando a vida com cinema. O tema cinema e gastronomia sempre rende um bom papo, né? E hoje o nosso papo é com a doutora Lilian de Ângeles, dentista e sócia da Coco Verde. Além, é claro, de apaixonada por gastronomia e cinema. Lília, seja bem-vinda ao Temperos de Cinema. Eu fiquei muito feliz com o convite, me sinto honrada e acho que, bom, eu vou tentar ser o melhor possível. Ah, com certeza você vai arrasar, Lilian. Bom, antes da gente começar nosso papo sobre cinema, eu quero entender um pouco como é conciliar a vida de dentista com a Coco Verde. Aliás, explica um pouco o que é a Coco Verde, né? A Coco Verde é uma empresa que a minha filha que começou com uma visão ecológica, né, com cuidados ambientais e cuidados pessoais. Eu me sinto muito orgulhosa de poder fazer parte dessa empreitada que é assim, é uma mudança de paradigmas, né? Então, isso eu sempre pensei em fazer na minha vida, né? Eu tentei criar minhas filhas de uma forma respeitando o meio ambiente, né? Respeitando as pessoas. Então, eu acho que isso tudo veio nessa fase da minha vida contemplar o que eu plantei, né? Então, eu estou colhendo e é um prazer, que nem como que a gente divide? Nós somos várias pessoas em uma só, né? Então, são as minhas paixões. A minha profissão é minha paixão e a Coco Verde também é minha paixão, porque a gente mexe muito com arte, não só o trabalho de qualidade, né, dos materiais usados, saber que aquilo não vai gerar nenhum tipo de dano para o meio ambiente nem para as pessoas, me deixa muito feliz. E isso tudo também tem arte, né? Na confecção dos sabonetes, na confecção dos produtos. Então, isso daí para mim é um prazer, assim como a minha profissão também. Ah, que gostoso, né? Muito bom quando a gente consegue. Eu também acho que chega uma fase da vida que às vezes é bom a gente mudar um pouco o rumo, né? Isso, É. Bom, é a ideia mesmo. é isso mesmo. Voltando a falar de cinema, hoje a doutora Lília irá comentar o filme Comer, Beber, Viver. Esse é um filme do diretor Ang Lee e ele conta a história de uma tradicional família chinesa e o pai é um chefe de cozinha, e eles têm, a vida do grupo ali da família gira em torno do jantar de domingo. E é nesses jantares que a gente conhece os personagens, fica sabendo dos problemas de relacionamento que as filhas têm, e também a gente percebe que é através da comida que o pai tenta se aproximar e se relacionar com as filhas. Lília, por que a escolha desse filme? Esse filme, ele é de 95, se não me engano. E esse foi um filme que eu assisti com o meu pai. Meu pai já é falecido há 18 anos e eu tive muito prazer, eu gosto muito de cinema e eu devo isso ao meu pai. E esse filme em particular mostra a dificuldade, às vezes, de você dialogar com aquele que você ama. E é muito interessante, porque são as formas de amor, né? É. E eu adoro, é uma coisa assim magnífica para mim. O filme em si e também o que ele pesa, no sentido de eu ter assistido com meu pai, né? Esse é um filme que mistura assim, um pouco de drama, de romance, e as cenas de gastronomia, elas dão um show à Ah, parte, né? com E certeza. comparando assim o filme com e é muito com o que você falou, que você assistiu com seu pai, né? Tem lembrança, você tem lembranças de convivência da família, assim, que tem a ver com uma mesa em volta de uma mesa, degustando uma comida, como é no filme? Com certeza. E você pode ver que no filme é interessante porque tem muitos pratos, né? Japonês tem um pouco Sim. disso. Eu tenho o lado japonês e tenho que é muito forte em mim, mas eu também tenho o lado italiano. Então, a história de você
levar tudo à mesa, né? De você passar o tempo com a sua família, a importância da refeição, é uma coisa muito, muito marcante na minha vida, né? E eu acabo que levando isso levei para as minhas filhas, acho que vou levar para os meus netos também, porque essa mistura, né, de vários pratos faz com que você aproveite aquele momento no sentido de ter várias texturas, vários sabores. Então, isso faz com que a vida seja mais alegre, sabe? Eu tenho muita, muita referência em relação à importância do alimento para a família, né? Eu acho e para os amigos, né? Eu também adoro participar. Toda vez que eu estou com amigos, a comida é uma coisa que acaba nos unindo mais, né? Então, isso aí tem muita importância na minha vida. Por isso que eu É, gosto de cozinhar. exatamente, era isso que eu ia falar, né? Eu sei que você gosta de cozinhar, cozinha muito bem, eu já provei os seus Tá? pratos. O filme é chinês, mas o oriental, a cultura oriental, ela é muito parecida, né? É, é. E assim, você, de todos aqueles pratos, como você mesmo falou, uma mesa cheia de pratos, que ele faz um monte de comida de cada vez, né? Tem algum dali que você já fez? A Daquele gente prato do sempre filme? faz, né? Porque é assim, o prato chinês, ele tem bastante. O prato chinês e alguns pratos japoneses, eles são muito semelhantes. Eles podem não ser iguais, mas eles são muito semelhantes. Então, a barriga de porco é uma coisa que a gente faz, os macarrões, né? Os udons, que a gente chama de udon na cultura japonesa, a gente também faz, que ele também apresenta. O shabu-shabu, que em japonês é shabu-shabu, mas em chinês é huogô, né? Então é outra história, mas é a mesma comida. Então dá para, com algumas diferenças, né? Mas a maioria é semelhante. Fiz sim, fiz bastante coisa já, como mãe, né? Assim, no sentido de realmente atrair a família, porque que nem, tem muitos pratos que você faz que todo mundo participa dele, né? Você prepara, mas a hora do alimento é tudo em comum, que é mais ou menos o que a gente vai falar aqui, né? A preparação já é uma união da É, família, né? é. Se você fosse escolher um prato desse filme para você fazer, qual seria e por quê? Eu escolheria esse que chama rogô ou hot pot, né, em inglês. O hot pot, ele é um caldeirão onde você prepara o caldo e você vai pondo os alimentos crus, os legumes, as carnes e vai comendo. Então, todo mundo coloca, todo mundo cuida do seu, né? E aí, com uma tigela de gohan ou de arroz branco, você pode ir comendo. E aquele caldo, depois, ele também é tomado, porque ele está cheio de temperos, né? Nossa, Eu deve acho ser que eu uma escolheria delícia. ele mesmo, sabe? Porque você une mais ainda a família. Tanto que no filme a gente vê, é um belo de um caldeirão, né? Assim, bem colocado à mesa, o caldo que ele já preparou, passou o dia todo preparando, né? Então, eu acho isso muito significativo para mim. Eu acho que isso daí acaba que tem aquela união que ele quer, né? Ela vem dessa parte desse conjunto de alimentos que ficam juntos, né? Então, eu Olha, acho muito, muito interessante. Por isso que eu escolhi esse prato. É esse prato que eu gosto de fazer. nossa, me deu água na boca agora, viu? Esse é um prato da cozinha tipicamente oriental, mas assim, nós que não somos orientais, será que a gente consegue fazer se você deixar a receita? Com certeza, além do que hoje em dia, né, a gente, porque veja só, originalmente esses caldos, eles levam horas, às vezes 10 horas cozinhando, principalmente o caldo base, ele é feito com ossos, então é um caldo de ossos, ele é feito com osso de peito osso de frango, né?
do peito, da carcaça, feito com osso de boi, né, que seria o tutano, aquele que a gente come, o mocotó, e com os ossos de porco. Então, você deixa aquilo tudo cozinhando por horas, pelo menos umas 2 ou 3 horas, coa tudo aquilo 2 vezes, daí você volta para a panela e pode acrescentar outras coisas. A gente não vai fazer isso, porque são muitas horas cozinhando. Então, a gente vai usar um caldo base de galinha. Então, dá muito bem para fazer. Normalmente, o ocidental, ele sempre pensa que é comida oriental, né? Principalmente japonesa, é tudo coisa crua. Não, não é. Esse prato não tem nada de cru. Tá? É tudo cozido, os legumes são cozidos e você pode pôr o que você quiser. O que tiver na sua geladeira, dá certo. Ai, que bom. Então, você vai deixar a receita aí para nós, hein? Tem que deixar assim, pode deixar. A sua paixão de cinema, você já contou que vem do seu pai. E o seu talento para a cozinha, Lília, da Vem da onde minha vem? mãe. Ah, que sorte, hein? Vem da minha mãe. Minha mãe é italiana, é filha de italianos, né? Loira de olho verde, quer dizer, não tem nada fisicamente a ver comigo, mas ela sempre cozinhou muito bem, principalmente os pratos salgados, né? E eu cozinho desde os 8 anos de idade. Então, Nossa. isso para mim é uma coisa. Por isso que às vezes eu falo assim, mas cozinhar é simples, os chefes detestam, né, esse tipo de comentário, mas não é isso, é que quando você faz com amor, é muito fácil, sabe? Quando você faz com. Por que é fácil cozinhar? Porque você, primeiro, não pode se ater em teorias. Você tem que fazer, eu falo que assim, é meio que bruxaria, sabe? Você põe o seu coração naquilo, né? Então, às vezes, eu estou um pouco irritada e tenho que cozinhar. Eu não penso 2 vezes, eu faço uma oração, me concentro e ponho realmente meu coração no que eu estou fazendo. Então, Nossa, que dificilmente, bonito. mas é verdade, dificilmente aquilo dá errado, sabe? E é assim, se eventualmente, porque cozinha é muito assim, de repente a coisa está meio esquisita, daí você fala assim, não é assim que eu queria. Você respira e vai dar certo. Você dá uma ajeitadinha, o prato pode não sair perfeito como a receita tá, mas ele vai sair delicioso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito carinho, muita paixão, né, na vida, em tudo que a gente faz. Daí vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo gostoso, não tem como dar errado. Ah, Às é. vezes até só com carcaça de frango, entendeu? Coisa que vai gostosa. Ah, já tem que pôr essa dica na receita, hein? Bom, assim como todos os apaixonados por cinema, você deve estar sentindo falta da telona, né? Das sessões, do Movie com Arte. E como você está fazendo para temperar a sua vida com cinema agora, nesse período de É pandemia? isso. Eu não sei se feliz ou infelizmente, a gente tem que falar que felizmente, porque tem os streamings aí, né? Então a gente tem Netflix, que ajuda muito, tem a Amazon, tem a Globoplay. Então, sabe, não tem jeito, é isso que tá me dando um pouquinho de gosto. Mas, gente, cinema é algo fora do comum. Não interessa que você assista tudo na TV, né? Tanto que às vezes não, muitas vezes, o que eu faço? Eu vou ao cinema, assisto o cinema, e às vezes eu assisto o mesmo filme na minha casa, né? Porque Eu são coisas também. completamente diferentes. Então, assim, não tem nada como uma pipoca no cinema, entendeu? Você pode fazer a pipoca que for na sua casa, né? O café depois do cinema, sabe? Assim, esses detalhes, eles fazem muita falta para mim, sabe? Eu acho que a pandemia, ela deu uma mexida com todo mundo, a gente respeita, eu acho que está certíssimo, a gente tem que ver o lado do próximo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não por nós, né? Mas pelo outro, eu acho que isso é uma questão de respeito, né? Mas realmente o cinema é uma coisa que mexe comigo. O cinema, a falta do cinema, pelo menos uma vez por mês, né?
Não precisa ser toda semana, mas pelo menos uma vez por mês. O Movie com Arte, de domingo, aquela coisa assim, né? Olha, hoje eu não tenho filho, não tenho ninguém, mas eu tenho cinema, então eu vou lá. Então eu estou sentindo bastante falta, assim. Eu Mas a também. gente vai levando, né? Eu Vai também. passar. Tem que se virar com o streaming, né? É, Bom, Lília, muito obrigada por esse papo gostoso, mas antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Assim, numa palavra, numa frase, o que é temperos de cinema para você? temperos de cinema, para mim é uma alegria. Depois que eu comecei a seguir o Temperos, né, na época da TV e tudo mais, eu comecei a perceber com mais detalhes nos filmes que eu assisto, né, a importância das refeições. Então, esses detalhes, assim, uma mesa posta, né, um prato sendo colocado, às vezes até uma caixa de pizza, sabe? No filme, isso daí eu acho que é muito importante, porque o ser humano, o alimento para o ser humano, ele é muito importante. Então, o Temperos, ele veio para mostrar algumas coisas, alguns detalhes nos filmes e na vida que eu não prestava tanta atenção. Então, isso me trouxe muita alegria e eu entendi mais a minha paixão, sabe? Eu consegui avaliar o que era unir o cinema que eu tanto gosto com a comida que eu tanto gosto, né? Então, para mim foi muito significativo um tempo atrás já, né? Mas o Temperos, para mim, ele é uma coisa muito significativa, né? Em vários sentidos. Então, eu respeito muito o seu trabalho, eu acho que isso é muito importante. Na cidade de Jundiaí, isso daí é muito importante. E as pessoas, e você é uma pessoa que consegue aglutinar, né, algumas ideias e alguns ideais. Então, isso para mim, eu tenho um prazer de te conhecer, né? E isso, essa convivência eventual que nós temos é muito importante. E o Temperos, eu sei que ele está dentro de você, né? Então, o significado dele para mim foi muito importante. Tá? E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa melhor, porque eu consigo curtir mais as coisas. Eu curto tanto a gastronomia quanto o cinema. E ao uni-los, isso daí eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor. Ai, que bom, que coisa boa. Muito obrigada mais uma vez por esse Eu que papo agradeço. gostoso. Tenho certeza que as pessoas vão ficar, quem ainda não assistiu, curiosa para assistir esse filme do Ang Lee. E a receita vai estar lá no blog do Temperos, no portal JJ. Quem não quem quiser ouvir novamente esse nosso papo gostoso vai estar no podcast também, né? Então, mais uma vez, obrigada, adorei conversar com você. Um grande beijo para Um você. grande beijo, querida. Muito obrigada pela chance de poder me expor de forma diferente. Eu que agradeço.